Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 30. Assim nos diz o texto sagrado. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Somente até aqui, podemos sentar, irmãos. Nesta última terça-feira, dia 20 de agosto desse ano de 2019, eu digo ano porque se essa mensagem for para a internet, pode ser que alguém a assista ano que vem ou daqui a 2 anos, enfim. Mas nessa última terça, dia 20 de agosto, logo pela manhã, por volta de 6:30 da manhã, quando eu fui colocar a leitura bíblica diária, do nosso plano de leitura da Bíblia em um ano, colocar no grupo do WhatsApp, me deparei com a informação, que foi inclusive postada ali pela nossa irmã Deisimar. Me parece que ela tirou a foto da TV, e ela já estava assistindo o noticiário naquele horário, nos informando de que a ponte Rio-Niterói estava interditada por conta de um sequestro de um ônibus. Eu não preciso aqui dizer o que aconteceu, porque todos vocês acompanharam certamente, e acredito que o mundo inteiro acompanhou. Isso foi notícia no mundo inteiro. E o desfecho daquele sequestro, vocês também sabem como foi. O sequestrador, ele foi alvejado por um sniper, por um atirador de elite, e veio a morrer. E graças a Deus, nenhum dos sequestrados, até onde eu sei, foi ferido, e também ninguém ali morreu, a não ser o próprio sequestrador. Eu não vejo nada de errado de nós nos alegrarmos por não haver vítimas desse sequestro, por ninguém ter, vítimas teve, vítima do sequestro, mas nenhuma dessas vítimas terem sido mortas ou feridas. Então nos alegramos por isso, e eu não vejo nada de errado em nos alegrarmos por não ter sido pior do que foi, né? Porém, irmãos, existe algo de muito errado em nós, se nós nos alegramos com a morte de um ímpio, de uma pessoa que está fazendo algo semelhante ao que aquele homem fez. Um sequestro, um roubo, um assassinato, seja que delito for. E a pessoa morrer no seu pecado. Nós não devemos nos alegrar com a morte de ninguém. Só que muito menos de um ímpio, muito menos, não muito mais, muito menos por quê? Porque, irmãos, a gente sabe qual o destino dessa alma. Aquele homem, ele morreu no meio de um ato de maldade, de impiedade. Não houve tempo dele se arrepender. Não houve chance dele reconhecer que o que ele fazia era algo terrível. Não houve tempo disso. Ele morreu instantaneamente. E certamente, a sua alma está perdida. Ou será que alguém duvida que aquela alma foi para o inferno? Estando ele naquela situação no momento que morreu, certamente ali oprimido por muitos demônios,
talvez até literalmente endemoniado enquanto fazia aquilo. Porém, irmãos, nós temos tanta certeza, né, da perdição do ímpio, mas será que nós temos a mesma certeza da nossa salvação? Porque se nós nos alegramos com a morte do ímpio, eu gostaria de trazer a você aqui, na direção do Espírito Santo de Deus, a uma reflexão. Porque a nosso respeito, se nos alegramos com a morte do ímpio, o Senhor dirá o mesmo que Ele disse a Tiago e João, quando eles desejaram que fogo caísse do céu para consumir os samaritanos que não os receberam. E o que foi que Jesus lhes disse? Uma indagação: de que espírito vós sois? Deus não tem prazer na morte do ímpio. E o versículo mais claro a respeito disso está em Ezequiel capítulo 18, versículo 23, que diz: acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Esta é a vontade de Deus, que o ímpio se converta e viva. Alguém matar uma pessoa em legítima defesa, eu não vejo isso como um assassinato. Porém, mesmo assim, que foi o caso lá do sequestro do ônibus, foi legítima defesa, para defender mais de 30 cidadãos, provavelmente todos de bem. Uma pessoa que estava praticando mal precisou ser alvejada. Foi um assassinato? Não, eu creio que não. Não estou aqui dizendo que quem o matou cometeu um assassinato. Ele estava no cumprimento do dever dele. Porém, nós não devemos nos alegrar que o desfecho tenha sido assim. Temos que nos alegrar porque pessoas inocentes não morreram, mas temos que nos entristecer porque uma pessoa se perdeu, sem chance de arrependimento. Deveríamos chorar por ele, pela sua família, ao invés de nos alegrarmos. Ah, menos um. Não é menos um, é mais um que vai para o inferno. É menos um sim, menos um salvo. Não podemos nos alegrar com isso, irmãos. E o que o texto que nós lemos tem a ver com isso? Porque, amados, assim como nós temos a certeza de que essa alma foi para o inferno, será que temos a certeza de que a nossa não está indo para o mesmo caminho? Ou será que só sequestradores vão para o inferno? Só assassinos vão para o inferno? Só pedófilos vão para o inferno? A palavra diz que todos os que praticam a mentira também vão para o inferno. A palavra diz que os feiticeiros, os que praticam feitiçaria vão para o inferno. E a palavra diz também que toda rebelião é como uma feitiçaria, por exemplo. Então os rebeldes também vão para o inferno. Eu ainda vou trazer um texto aqui baseado, como eu já trouxe há mais de 10 anos atrás. Deus tem falado no meu coração, pregue novamente esse texto, sobre a relação de quem vai para o inferno lá em Apocalipse, né? Mostrando que para cada interpretação literal daquilo, por exemplo, os assassinos vão para o inferno, mas a palavra diz que todo aquele que odeia seu irmão é um homicida. Ele já matou o seu irmão no seu coração. Então, para cada descrição literal, existe também uma subjetiva dentro daquilo ali. Então, que nós não estejamos ignorando o fato de que, se temos a certeza de que aquele homem foi para o inferno, será que temos a mesma certeza a respeito da nossa salvação? Agora veja como o nosso coração pode estar enganado. O texto que nós lemos nos revela a respeito de um homem que tinha a certeza da salvação. Pedro.
Porque o que ele diz aqui ao próprio Senhor Jesus e diante dos demais apóstolos foi que ele não cairia, que ele jamais negaria o Senhor, jamais. Foi contundente. Ele declarou isso de uma forma tão enfática, irmãos, e soberba também, né? Versículo 33, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E repete novamente no versículo 35, dizendo, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Mal sabia ele que poucas horas depois ele teria como provar isso que ele estava dizendo. Vendo Jesus sendo julgado, condenado, espancado e sabendo que teria que passar pela crucificação. Quando Pedro percebeu o que estava acontecendo, qual foi a atitude dele? O que o texto nos mostra? Vamos ver? No versículo 54 está dito, no mesmo capítulo, amém, irmãos? Perdão, 56. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas, ou seja, a prisão de Jesus. Jesus foi preso no Monte das Oliveiras, ele foi preso. E aí o que aconteceu? Todos os discípulos deixando-o, fugiram, todos. E lá no versículo 35, quando Pedro diz, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei, todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro, como diz o ditado, puxou o bonde e foi todo mundo atrás. Eu também, eu vou morrer por ti. Só que quando Jesus foi preso, todos fugiram. Porém o texto diz no versículo seguinte, o 57, e os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe. Todos fugiram, mas Pedro continuou seguindo de longe, né? No versículo de número 69, depois do julgamento e condenação do Senhor, e Pedro estava ali vendo tudo aquilo acontecer, vamos ver o que diz o texto, versículo 69 em diante. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse, tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu, e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E, saindo dali, chorou amargamente. O relato em Lucas dá um detalhe aqui a respeito desse desfecho, que quando Pedro fez a 3ª negação e o galo cantou, Jesus olhou para Pedro, diretamente para ele, que estava a uma certa distância, mas diretamente para Pedro, e Pedro olha para Jesus e Jesus está olhando para ele, porque não há como fazermos nada em oculto do Senhor. Os olhos de Deus estão em toda parte, amados. Não creio que Jesus olhou para Pedro com um olhar de condenação. Não, mas com um olhar de misericórdia. E Pedro chorou amargamente, se retirando dali. Ele não aguentou. Ele não aguentou.
O interessante aqui, não sei quantos notaram, outro dia na meditação em casa nós reparamos isso, que cada vez que Pedro era interpelado por alguém que dizia, tu és um deles, Pedro estava mentindo de uma forma ainda mais enfática. No versículo 70, o texto diz, mas ele negou diante de todos. Negou, mentiu. Eu não conheço esse homem. Não sei o que dizes, foi o que ele disse primeiramente. Eu não sei o que você está falando. Né? Fez que não era com ele. No versículo 72, ele negou outra vez com juramento. Da primeira vez ele não tinha jurado, da segunda ele jurou. Ele jurou, desobedecendo o próprio Senhor Jesus, a quem ele tinha ouvido ensinar, não jureis, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabelo dos seus pés, nem pelo vosso cabelo, não jureis. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E Pedro vai e jura. E no versículo 74, ele ainda faz pior. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E foi imediatamente, depois dele dizer isso, que o galo cantou. Primeiramente, Pedro apenas negou. Depois ele negou com juramento. E depois ele negou com juramento e praguejando. Sabe o que significa praguejar? Eu fui diretamente nessa palavra original no grego. Amaldiçoar. A gente não sabe se ele estava amaldiçoando a si mesmo ou aos outros. Mas geralmente a pessoa que jura e pragueja, ela pragueja dizendo o seguinte, eu juro e que me aconteça isso e isso se eu estiver mentindo. Que me aconteça isso e isso. É impressionante, amados. Tem pessoas que, olha, é que Deus tenha misericórdia da minha vida. Eu não quero falar da vida de ninguém. Mas eu já peguei mentira de gente fazendo isso. E gente que se diz cristã. E até por trás de púlpito e pregando. E dizendo que Deus me mate se eu estiver mentindo. E estava mentindo. E continua vivo. Eu falo, meu Deus, Senhor, tua longanimidade, o teu amor, a tua misericórdia. Existe, irmãos. Isso acontece, irmãos. Infelizmente, mas acontece. Vou contar uma história bem rápida aqui, real, tá? Inclusive, essa história já foi contada aqui também, confirmando ela, porque eu já tinha ouvido ela há mais de 10 anos atrás. E se não me falha a memória, tem ela no YouTube até com o nome da pessoa. Um certo pregador, conferencista, que viajava muito pregando de igreja em igreja, e que lotava as igrejas onde ele pregava. Ele era famoso, mas não tanto a ponto de você conhecê-lo assim, né? O nome dele ser tão famoso a esse ponto, mas ele era bem solicitado. E ele percorria as igrejas, só que de tanto ele viajar e não levar a esposa com ele acabou caindo em tentação, e ele se permitia trair a esposa dele nessas viagens. E a situação dele foi se complicando cada vez mais, porque ele começou a ter amantes, e ele foi ficando tão hipócrita, que às vezes ele saía de um culto e ia direto para um motel, e continuava pregando, e quando ele fazia o apelo, um monte de gente vinha à frente, para aceitar Jesus, como costuma se dizer, né? Quando na realidade ele é que tem que nos aceitar. O apelo é como a Bíblia nos ensina, apelo ao arrependimento. Esse tem que ser o apelo. Mas então, ele disse que um dia aquilo incomodou tanto ele que ele fez uma oração antes de dormir. E ele disse, Deus, tudo isso deve ser um grande teatro. Eu acho que o Senhor não existe, porque não é possível. O Senhor está vendo o que eu estou fazendo. Como eu estou mergulhado no pecado. O Senhor sabe que eu traio a minha esposa, que eu tenho amantes.
O Senhor sabe de tudo isso. Como pode eu pregar a palavra e no final tantas pessoas se converterem como se eu estivesse cheio do teu Espírito? E eu sei que eu não estou. Como pode? Então, Senhor, essa é a minha última oração. O Senhor não deve existir, porque se o Senhor existisse mesmo, o Senhor não permitiria que isso acontecesse. E foi dormir, acreditando que aquela tinha sido a última oração da sua vida. Porque ele queria deixar tudo aquilo, não pregar mais, porque ele não aguentava mais viver nessa hipocrisia. Ia deixar o ministério da pregação da palavra. E então, naquela noite, de madrugada, ele sente um aperto no peito e abre seus olhos e olha para o peito e vê uma espada no seu peito, que não estava encravada, mas apontada para o peito, lhe pressionando o peito. E levanta a cabeça e vê um anjo do Senhor com aquela espada na mão. E o anjo diz a ele: continue pregando o evangelho. Quanto aos seus pecados, tu darás conta deles naquele dia. E o anjo desapareceu. E ali ele se ajoelhou, se quebrantou, se arrependeu de seus pecados, os confessou e continuou pregando o evangelho, mas agora sim, cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, amados, as aparências enganam. Para todos os apóstolos, Pedro parecia o tal, né? Afinal de contas, ele tinha andado sobre as águas, irmãos. Foi o único dos 12 que andou sobre as águas. Ainda que ele tenha afundado no meio do trajeto, mas ele deu alguns passos ali sobre as águas. Foi o único que teve tal experiência. Então Pedro, certamente, ele se achava. Foi aquele que quando Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor disse: não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então Pedro: eu sou o homem da revelação, eu sou o homem do poder, eu sou aquele que ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Porém, poucas horas depois, Pedro nega ao Senhor 1, 2, 3 vezes, até com juramento e até lançando maldição contra si mesmo. Onde estava o temor de Deus no coração de Pedro nesse momento? Onde estava? O que nós podemos aprender aqui com essa história, irmãos? Tão importante, tão importante. Uma das coisas mais maravilhosas que eu encontro na palavra de Deus é que ela não esconde o erro, os defeitos, os pecados dos heróis da fé. De nenhum deles. Isso é maravilhoso, Certa vez eu li um texto de um amigo que é jornalista, eu acho agora que ele deve ser até o diretor do jornal, lá no Nordeste, foi meu amigo de escola. Se diz ateu, não sei se ele ainda se diz ateu, espero que não. Quando ele esteve aqui no Rio, eu contei para ele o meu testemunho de conversão, que Deus existe mesmo. Ele ficou impressionado, mas se diz ateu, ou se dizia. E certa vez ele escreveu um texto sobre a Bíblia, dizendo que ele não acreditava na Bíblia porque os personagens da Bíblia eram falhos. Estava lá o pecado de todos eles lá. Nenhum deles foi perfeito. Então, para que ele ia ler esse livro de tantas pessoas imperfeitas, Pois é exatamente isso que me mostra que a Bíblia é um livro de fato inspirado por Deus. Porque nos revela a verdade de quem nós somos. Nenhum de nós é perfeito. Amados, vejam qual o maior herói para os judeus, senão Davi, o rei Davi, Afinal de contas, o Messias é chamado como filho de Davi, porque vem da linhagem de Davi.
E nem o pecado do rei Davi foi ocultado na Escritura. E foi bem grave o pecado dele, bem grave, vocês sabem. De adultério e de assassinato. Mas quando ele se arrependeu, e a oração de arrependimento dele se transformou num salmo, Salmo 51, ele teve consciência plena da gravidade do seu ato. Ele adulterou com Batseba e deu um jeito para que Urias, o marido dela, fosse morto na guerra. Então ele praticamente assassinou Urias. Mas quando ele se arrependeu, em sua oração, ele disse a Deus: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Perante os teus olhos. Deus está vendo. Sabe aquele pecado que você cometeu, certo de que não tinha ninguém olhando? Não há como nos escondermos do Senhor. Não há como. E Davi se lembrou disso, porque Deus revelou ao profeta Natã. Natã não tinha visto o pecado de Davi, mas Deus o revelou. E quando Natã lança em rosto de Davi o seu pecado, Davi se quebranta perante o profeta e reconhece o seu erro. E se humilha perante o Senhor. E o Senhor o perdoou. Porém o seu reinado nunca mais foi o mesmo. Os pecados sempre trazem consequências. Ainda que o Senhor o tenha perdoado porque ele se arrependeu, aquilo que o homem plantar, isso mesmo colherá. Então não pense você que o Senhor, ao nos perdoar, nos isenta das consequências do pecado. As consequências virão. Por isso nós não podemos pecar, irmãos. Em primeiro lugar, porque Deus está vendo e nós o amamos e não queremos entristecê-lo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos ensina a palavra. E o pecado entristece o Espírito porque não há comunhão de Deus com o pecado. O pecado nos faz separação entre nós e o nosso Deus. E por conta dessa separação, quando pecamos, a nossa comunhão com o Senhor é interrompida. E precisamos de quebrantamento, precisamos reconhecer que não somos melhores que ninguém. Qual é o seu pecado? Qual é a sua fraqueza? Cada um de nós tem o seu. Cada um de nós tem a sua característica própria. Porém, eu diria, queridos, que o pecado mais prejudicial é o do orgulho. Porque esse pecado nos impede de enxergar todos os pecados. E inclusive o próprio pecado do orgulho. E só o Espírito Santo para quebrantar um coração orgulhoso. Porque a pessoa ouve pregação após pregação, palavra após palavra, mas se ela for orgulhosa, ela vai levar anos para ser quebrantada. A não ser que um pregador cheio do Espírito Santo, como o próprio Pedro, já quebrantado, restaurado pelo Senhor, que disse: pastoreia as minhas ovelhas, a Pedro. A não ser que alguém cheio do Espírito Santo, como Pedro no dia de Pentecostes, traga a palavra, e aí não há coração que resista, meu irmão. Porque se muitas vezes você sai daqui mais frio do que entrou, eu não ponho a culpa em você, mas naquele que pregou, que não se encheu do Espírito Santo tanto quanto deveria. Porque, amados, uma característica existe naqueles que são considerados os maiores evangelistas da história, todos eles, John Wesley, D.L. Moody, uma mesma característica: as pregações eram simples, mas algo acontecia em meio à palavra, que as pessoas começavam a chorar, arrependidas de seus pecados, coração quebrantado, e às vezes nem precisava começar a pregar, antes de iniciar na leitura bíblica, já tinha pessoas entregando a vida para Jesus. Mas por quê? Eram homens de oração. Esses sim podem ser chamados homens de Deus. Eu não.
Sabe o que significa um homem de Deus? Um homem que passa mais tempo com Deus do que com os homens. Isso é um homem de Deus. Alguém que conversa mais com o Senhor do que com os homens. Esse é um homem de Deus. É um homem que onde ele está, a gente sente a presença de Deus. Eu espero que cheguemos nesse nível, para a glória do Senhor. Eu espero que cheguemos nesse nível. Mas se nós agora, do jeito que nós estamos hoje, se nós batermos no peito e dissermos, eu sou homem de Deus, eu sou profeta, eu sou vaso. Olha, uma coisa eu te garanto, duvido, tenho certeza, nunca esses homens que eu mencionei aqui, que foram usados realmente por Deus, diriam isso. Porque a primeira característica de um homem de Deus é a mesma de João Batista: humildade. Eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Então, amados, nós temos muitos defeitos, muitos. Se você tiver dentre esses defeitos o do orgulho, vai ser mais difícil você reconhecer isso, mas em nome de Jesus, abre o seu coração para a palavra de Deus. Porque o orgulho impede que você se arrependa da ganância, impede que você se arrependa da vaidade, o orgulho impede que você se arrependa da fofoca, o orgulho impede que você se arrependa da mentira, e assim por diante, porque você não enxerga que está perdido. E amados, quando eu disse aqui quarta-feira por 3 vezes, eu não tenho certeza da minha salvação, eu não estava aqui mentindo não, irmãos. Eu estava aqui abrindo o meu coração. Eu acredito que podemos viver longe do pecado. Eu acredito que podemos viver praticamente não pecando, porém, isto só acontece se andarmos no Espírito, cheios do Espírito Santo. Andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Mas quantos de nós anda no Espírito 24 horas por dia? Quantos de nós não pecamos dia após dia e estamos pecando por quê? Porque estamos vazios de Deus. E prova disso é quando nos achamos melhores que os outros. Se eu me achar melhor do que qualquer um de vocês, é a prova de que o Espírito Santo de Deus não habita em mim. Porque não é assim que o Espírito Santo de Deus age, amados. Característica do Espírito Santo: humildade, mansidão. O Senhor disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Eu diria que as lições que nós aprendemos com Pedro, elas se encontram todas em um versículo, 33. Versículo 33 aqui desse mesmo capítulo 26. Mateus 26, 33. Foi quando Pedro abriu sua boca para dizer: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. 3 lições aqui. Primeira delas, ainda que todos. Pedro se comparou com os demais, mas se comparou da forma errada. Ao invés de agir como Paulo nos ensina em suas epístolas, considere os outros superiores a si mesmo. Paulo nos ensinou isso. Considere os outros superiores a si mesmo. Ao invés disso, Pedro considerou ele acima dos outros. Completamente errado. Primeiro erro é esse, amados. Se você realmente quer salvação na sua alma, se você quer ser salvo, não se compare com os outros, como se você fosse maior do que eles. Pelo contrário, olhe para si mesmo como alguém menor. Quando, pastor? Sempre. Se o teu irmão
pecar 7 vezes contra ti no mesmo dia, 7 vezes tu lhe perdoarás. No mesmo dia. Nunca aconteceu isso, né? Alguém pecar contra nós 7 vezes no mesmo dia. O que o Senhor estava dizendo? Não é para a gente contar, na 8ª eu vou revidar. Não. No mesmo dia. Então no dia seguinte começa a contagem de novo, de 1 a 7. Não é isso. O Senhor está dizendo, perdoe sempre. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Não somos. Não somos. Então quando eu digo, eu sou salvo, ai, como isso é perigoso, irmãos. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu acho isso muito perigoso, irmãos. Eu acho isso muito perigoso. Talvez eu já tenha até dito isso em alguns momentos da minha vida, que eu estava, sabe, bem cheinho da presença de Deus. Porém, se eu tivesse realmente cheio, eu não teria dito essa frase, teria? Porque isso é falta de humildade. Quando a gente diz, eu tenho certeza da minha salvação, ao mesmo tempo nós estamos dizendo, vocês não têm, não é verdade? Mas eu tenho. E Deus tem trabalhado isso no meu coração. Agora, eu sei que eu amo o Senhor. Eu não consigo me imaginar no inferno. Eu não consigo imaginar Deus me lançando na mesma perdição daqueles que não amam, porque eu amo o Senhor, e eu sei que eu amo, e Ele sabe que eu amo. Porém, amados, ao mesmo tempo, eu não posso me gabar e dizer, eu tenho certeza. Eu não posso fazer isso. E não posso pela terceira razão, mas antes da terceira vamos para a segunda. Logo depois de Pedro dizer, ainda que todos, versículo 33, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Eu quero aqui enfatizar esse eu, né? Eu nunca me escandalizarei. Ele estava aí com isso, confiando em si mesmo. Queridos irmãos, se queremos ter a certeza da nossa salvação, além de não nos compararmos com os outros como se fôssemos melhores do que eles, dizendo, eu sou salvo, você é perdido, que talvez muitos, né, tenham feito quando aquele homem morreu lá, assassinado, foi para o inferno, maldito, né? Cuidado com isso, temos que tomar muito cuidado com isso. Assim como nós não podemos fazer isso, nós não podemos também confiar em nós mesmos. Se você quiser, abra comigo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 17. Jeremias 17. Eu sei que muitos conhecem o início do versículo que eu vou ler agora. E muita gente usa isso para dizer assim, eu não confio em ninguém, nem nos meus amigos, não confio nem na minha esposa, não confio no marido, não confio, enfim, não confio em ninguém. Não confio no meu pai, não confio na minha mãe. Muita gente usa esse versículo para falar um absurdo desse, né? Se você não confia em ninguém, então não pegue ônibus, porque alguém vai estar dirigindo e se você entrar nele é porque você está confiando que ele não vai bater, né? Senão você não pegaria esse ônibus. Muito menos entre num avião, que o risco de morte é maior se der algum problema. Então vamos lá, Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Só que o versículo não para aí. E faz da carne o seu braço, ou seja, ele está falando, maldito o homem que confia nele mesmo, no seu próprio braço, na sua própria força, na sua própria capacidade. Para quê? Para a salvação. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Entenderam? Ele não está confiando no Senhor, ele está confiando em si mesmo. Então o versículo ele tem que ser lido completamente, mas se continuarmos, só se confirma o que eu acabei de dizer. Versículo 6. Porque será como
a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E aí veja o que diz o 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Portanto, o contexto aqui é salvação. Não estou com isso dizendo que temos que ser ingênuos, que temos que acreditar em todo mundo, que temos que sair confiando em todas as pessoas. Não é isso. Mas eu estou dizendo que não podemos confiar em nós para nossa salvação. Eu confio no tanto que eu já li da Bíblia para ser salvo. Eu confio em mim para ser salvo porque eu oro tantas horas por dia, ou minutos que seja. Eu confio em mim para a minha salvação porque eu estou acima da média. Isso me faz lembrar uma passagem bíblica, uma parábola de Jesus, do fariseu e publicano, lembram? Os dois entraram no templo para orar, e o fariseu dizia: graças te dou a Deus, porque não sou como este publicano, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Mas a mesma palavra diz que o publicano batia no peito, nem sequer levantava os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor disse: este voltou para sua casa justificado, mas não aquele fariseu, porque aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É o que nos ensina a palavra. Não confie em si mesmo para a sua salvação. Por isso a palavra nos diz: fuja da aparência do mal. Não pense que você está forte o suficiente para você entrando num ônibus, num coletivo, e tem ali alguns assentos que você pode escolher para sentar. Se você é homem como eu, não escolha se sentar do lado daquela mulher bonitona, jovem, cheirosa, perfumada. Sente-se do lado daquele feio, gordo, que você vai ficar espremido ali sentado do lado dele. É preferível, porque você sentando ao lado da mulher bonitona, ainda que você pense: eu não vou ser tentado. E se ela puxar assunto com você, você vai falar de Jesus para ela? Esperamos que sim, né? Não confie na sua carne. Não confie na sua carne. Eu já mencionei aqui tantas vezes, né? Assim, irmãos, os exemplos bons a gente tem que pegar para a gente. Eu já mencionei aqui tantas vezes. Por que eu volto a repetir isso aqui? Porque o Senhor está nos ensinando. E Ele nos ensina por meio da repetição. Por isso Paulo dizia: eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas, é segurança para vós. E várias vezes eu já contei aqui sobre Billy Graham, que ele não entrava num elevador se naquele elevador tivesse apenas uma mulher. Ele não entrava naquele elevador se tivesse uma mulher. Por quê? Porque vai que aquela mulher ali, sei lá, cria uma situação para ele, né? Vai que ele seja tentado ali dentro. Entra no elevador com uma mulher, né, atraente, bonita, perfumada, e antes de chegar no térreo ou no andar que ele queira, falta energia elétrica. E ficam 6 horas presos naquele elevador. Então ele dizia: se chegar um elevador com uma mulher e não tiver mais ninguém ali, eu espero o próximo, eu espero ele voltar para o andar que eu quero,
para não entrar sozinho no elevador com uma mulher. Evite a aparência do mal. Não brinque com a sua carne. Não confie em si mesmo. Eu fiquei muito feliz quando essa semana o Espírito Santo ministrou ao meu coração sobre a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. E o Senhor me fez lembrar de Isaías, capítulo 66, versículo 1. Se você está em Jeremias, volte um pouquinho só, você vai estar lá. Isaías 66, versículo 1. Que pobre é esse que é bem-aventurado? Que pobre é esse de que dele é o reino dos céus? Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Você entende quem é esse pobre em espírito, ou pobre de espírito, ou pobre pelo espírito, dependendo da versão? É aquele que é quebrantado diante do Senhor. É aquele que se reconhece miserável, pobre, cego, nu, carente da misericórdia de Deus. E assim, amados, nós devemos nos sentir sempre, por mais que estejamos cheios do Espírito Santo, que não façamos como os de Laodiceia, sétima igreja da carta escrita no Apocalipse: sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Uma avaliação errada de si mesmo. E o Senhor disse: tu não sabes que tu és pobre, cego, miserável e nu. E para que você tenha certeza de que é desse pobre que a palavra está falando, então veja comigo, Tiago capítulo 4, versículo 9. Tiago 4, 9. Tiago capítulo 4, versículo 9. Que nos diz assim: humilhai-vos, aliás, 9, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Essa é a disposição de espírito que temos que ter perante o Senhor. Nunca podemos chegar diante de Deus como aquele fariseu, achando que tenhamos mérito diante dele. O Senhor Jesus nos alertou: depois que vocês fizerem tudo o que for mandado, digam a respeito de si mesmos: somos servos inúteis, não fizemos nada além da nossa obrigação. Fazer o bem é a nossa obrigação. Orar pelos que nos perseguem é a nossa obrigação. Abençoar os que nos maldizem é a nossa obrigação. Então que jamais haja em nós orgulho, que jamais venhamos agir com soberba, como se fôssemos melhores do que alguém, porque não somos. É um erro, é um engano. Temos que considerar o outro acima de nós. Não temos que confiar em nós mesmos para a nossa salvação. Para encerrar esse ponto, Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 4 em diante. Que ensinamento, irmãos! Paulo, queridos irmãos, era um judeu da melhor estirpe. E aqui ele fala sobre isso. Mas vejam o que ele diz a respeito de confiar em si mesmo para a salvação. E hoje eu acho incrível como hoje tem tanta gente que se diz cristã, porque se alguém se diz cristão tem que conhecer a palavra, no mínimo o Novo Testamento. E acha que alguém é salvo só por ser judeu,
por ter nascido judeu, é judeu, é salvo. Mas que é isso? Então, por que Paulo teve que se converter a Cristo? Ele era judeu da melhor estirpe, irmãos. Então vamos lá. Filipenses 3, versículo 4. Ainda que também eu podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo ao que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora vejam o que ele vai dizer a seguir. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, se referindo àqueles que se achavam perfeitos, porque ele acabou de dizer que não era perfeito, versículo 12, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Então agora ele vai falar para quem se julga perfeito, versículo 15, sintamos isto mesmo, ou seja, que você não o é, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Humildade, irmãos. Não por acaso nessa mesma epístola, no capítulo 2, Paulo já tinha dito que haja em nós, capítulo 2, versículo 5, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Vejam o exemplo do nosso Senhor, como é que nós ousamos bater no peito e nos acharmos alguma coisa. Nenhum de nós é melhor do que ninguém, nenhum de nós. Este foi o erro de Pedro. Primeiro se comparou com os outros achando que era melhor, depois confiou em si mesmo para a sua salvação, para não negar o Senhor. Mas aqui o texto bíblico nos diz, versículo 7, que Jesus fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Por isso, por quê? Porque ele se humilhou, porque ele se rebaixou a si mesmo. Certa vez eu ouvi um pastor que foi meu pastor dizer: não há nada de positivo em sermos humilhados, mas há grande ganho quando nós, a nós mesmos, nos humilhamos.
E é isso que o Senhor está nos ensinando aqui. Jesus, sendo Deus, humilhou a si mesmo. E aí por isso mesmo também Deus, o Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Mas quando é que nós vamos aprender essa lição, amados? E o terceiro e último ensinamento aqui é que ainda que nós tenhamos a certeza da salvação, que não sejamos presunçosos como Pedro foi. Primeiramente ele disse, ainda que todos se escandalizem em ti. Depois ele disse, eu, confiando em si mesmo. E finalmente declarou a respeito do futuro, nunca me escandalizarei. Nunca. O nome disso é presunção. Presunção. Nós não sabemos o amanhã. Eu já vivi o bastante para me lembrar de muitas pessoas que presumiram a respeito do dia de hoje, que estariam em um certo patamar e que não são nada, estão esquecidas, porque eram presunçosas, arrogantes, orgulhosas, soberbas. Tiago capítulo 4, versículo 13. Nos ensina muito claramente a respeito da presunção. E foi ensinado recentemente aqui na aula, do nosso amado pastor Sandro, que hoje, inclusive, concluiu o estudo bíblico na epístola de Tiago, que foi um estudo maravilhoso. Tiago, capítulo 4, versículo 13, nos diz assim: Eia agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O que sabemos a respeito do amanhã? Absolutamente nada. Nada. Nem sequer sabemos se estaremos vivos amanhã. Não sabemos nada. Mas Pedro disse, nunca me escandalizarei, jamais te negarei. Quantos são aqueles que hoje acreditam ser salvos? São exatamente semelhantes a irmãos, que eu posso me lembrar agora, mas não quero citar o nome, que também estavam sentados nesse mesmo lugar, talvez no mesmo assento que hoje você está, e que jamais pensaram um dia estar desviados do caminho do Senhor. Mas quando veio a perseguição, quando veio a aflição, não suportaram e se afastaram de Cristo, e deixaram a congregação. Nós não sabemos o amanhã, irmãos. Quantos foram usados por Deus? Eu me lembro do pastor Sandro contando a história de um homem que foi muito usado, se não me falha a memória, até no ministério da cura. Não é isso, pastor? E hoje está sendo dono de um bar, vendendo cachaça, afastado dos caminhos do Senhor. E o pastor quis falar de Jesus para ele, ele não quis nem ouvir.
porque já conhece a palavra, ele sabe muito bem. Nós não sabemos do amanhã. O meu propósito, amados, o propósito não meu, mas do Espírito Santo de Deus, ao trazer essa palavra para todos nós, inclusive para mim, é que não venhamos cair na presunção de acharmos que já somos salvos. Nós não sabemos nem do daqui a pouco, muito menos do amanhã, do daqui a 1 ano, do daqui a 10 anos. Quantas pessoas eu conheço que há 10 anos atrás eram um instrumento de bênção nas mãos de Deus, e hoje estão frias, algumas estão até ainda congregando. Mas o que aconteceu? Não são mais a mesma coisa, estão a ponto de cair ou já caíram, e está só o esqueleto indo para a igreja, indo para o culto, porque talvez estejam também em igrejas perdidas, infelizmente. Quantos são aqueles que há 10 anos atrás ganhavam almas, evangelizavam, eram apaixonadas por missões, e hoje já não se importam mais com a salvação de ninguém, nem da própria família? Quantos são aqueles que eram fervorosos, que todos os dias liam a Bíblia, todos os dias oravam, e que hoje se pega na Bíblia só para vir para trazer para a igreja, e ainda esquece aqui, quando termina o culto? Todo culto tem Bíblia esquecida aqui na igreja. Não tem um culto que não tenha a Bíblia esquecida aqui. Quantos são aqueles? Por quê? Porque nem lê, né? Então já deixa marcando o lugar ali, para quando voltar. Eu sei que às vezes não é o caso, mas muitas vezes é, infelizmente. Então você acredita que você está firme? Você acredita que você está no prumo, no azeite, na unção? Então vamos ler o que a palavra nos alerta. Em 1 aos Coríntios, capítulo 10. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Inclusive hoje foi lido isso de manhã, na última aula de Tiago, foi lido também o início desse capítulo. Vamos prosseguir a leitura. 1 Coríntios 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ele está se referindo aos israelitas que saíram do Egito rumo à terra prometida. Vocês conhecem a história bíblica, o mar se abriu, a nuvem lhes fazia sombra de dia, uma chama de fogo iluminava o caminho à noite. Então vamos prosseguindo aqui, uma coluna de fogo. Versículo 2: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Amados, Paulo foi aqui bastante, me fugiu a palavra certa para descrever aqui, eufêmico, né? Usou de um eufemismo. Irmãos, ele amaciou aqui a questão. Não é que Deus não se agradou da maior parte deles, Deus não se agradou de quase todos eles. Dos adultos que saíram do Egito rumo à terra prometida, apenas Josué e Calebe entraram na terra da promessa. Os demais morreram no deserto. Eu preguei nesse texto aqui há não muito tempo, mas não foi filmado, foi apenas gravado áudio. O título é Prostrados no Deserto. Se essa mensagem for para o YouTube, eu vou colocar aqui em cima o link para quem quiser depois assistir. Então vejam, ele prossegue dizendo: Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura,
para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Agora preste atenção: ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, vigie que não caia. Não veio sobre vós tentação alguma senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará serem tentados acima do que possais suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Aleluia. O Senhor não quer que estejamos prostrados no deserto. O deserto são os períodos probatórios da nossa vida, períodos de aflição. Pode ser um desemprego, pode ser uma enfermidade, pode ser uma traição, pode ser um problema familiar, algo que aflige você. Será que você vai suportar quando esse dia chegar? Quando a pessoa que mais você ama partir? Talvez você pense na sua mãe ou no seu pai. Que Deus nos livre, mas pode ser um filho também. E se o Senhor levar um filho nosso, nós vamos permanecer firmes em Cristo. Nós temos aqui na igreja uma irmã diaconisa que perdeu uma filha que tinha, se não me engano, 19 anos de idade, atravessando a rodovia aqui. Ela foi atravessar a rodovia falando no celular com o namorado. O namorado ouviu o atropelamento. Foi atropelada por 2 carros. Na época eu morava aqui, na rua Alzira Vargas mesmo, não tinha carro, e o Wilker ligou para mim. Nosso irmão Wilker me ligou. Não sei se ele lembra disso, deve se lembrar. E ele me ligou e disse o que tinha acontecido. Lembra? Eu estava te procurando aqui, você lembra, né? E imediatamente, não deu tempo nem de orar, porque eu imaginei o desespero da nossa irmã Thelma tendo perdido a própria filha. Imediatamente eu saí correndo de casa em direção à casa dela, e o Wilker era vizinho na época. Não tinha carro, eu não ia esperar o ônibus, porque esse ônibus 30 aqui só misericórdia. E cheguei lá ofegante, correndo, irmãos. Isso tem 15 anos atrás, mais ou menos, pouco mais talvez, 16 anos atrás. Cheguei lá, eu tinha um pouco mais de vigor, né? Eu conseguia correr um pouco mais do que hoje. E quando eu cheguei, eu tive que me recuperar. Então, antes de bater a porta, eu me inclinei e fiquei, né? De tanto que eu estava correndo naquela época, não tinha Uber, eu não tinha número de táxi para ligar, porque eu não costumava pegar táxi, então fui correndo uns 10 quarteirões, talvez. E quando cheguei lá, e eu estava me recuperando, eu ouvi a voz de alguém, e percebi que era alguém que estava orando, pelo modo como falava. E me aproximei da janela, e da janela eu vi a nossa irmã Thelma dizendo: o Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nunca vou me esquecer dessa cena, irmãos. Nunca. Evidentemente a nossa irmã entrou em depressão. Depois o Senhor a tirou desse vale da sombra da morte. Mas ela não se desviou do caminho do Senhor. E está firme até hoje para a glória de Deus.
Nós não sabemos o dia do amanhã. Que o Senhor não leve os meus filhos, que não leve os seus filhos, que não leve a minha esposa, que não leve o seu cônjuge, mas e se levar? Não cuspa para o alto. Nunca diga, jamais me desviarei. Nunca julgue os que se desviaram porque você não estava na pele deles. Você não sabe como é essa dor. E não sabe se está preparado para suportá-la. Só nos resta vigiar, orar e reconhecermos que mais importante que a certeza da nossa salvação é a certeza de estarmos no nosso Salvador, em Cristo Jesus. E a Ele toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Quero convidar você a orar comigo. Aleluia. Senhor, Tu dissestes, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Senhor, ajuda-nos a perseverar, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Te agradecemos, Pai, porque apesar da lição que aprendemos hoje nesse trecho da história da vida de Pedro, sabemos, ó Pai, que ele foi restaurado por Ti. E que o Senhor me deu a oportunidade de um dia pregar a respeito disso também, da restauração. E Pai, foi perdoado porque se arrependeu, porque chorou, e houve lugar de arrependimento em Pedro para a Tua glória. E ele veio a se tornar, Pai, um dos maiores ganhadores de almas para a glória do Teu nome. Senhor, ajuda-nos, Pai, a, assim como Pedro, nos arrependermos da nossa presunção, nos arrependermos da nossa soberba, nos arrependermos do nosso orgulho, nos arrependermos de acharmos que somos melhores que os outros. Perdoa-nos, perdoa-me, Pai, por tantas vezes que eu disse, tenho certeza da minha salvação. Ó Senhor, perdoa-nos, Pai, e ajuda-nos a andarmos em humildade, Pai, em humildade, para que não tenhamos que passar pelo constrangimento de Pedro, que por tudo aquilo precisou passar, para que o seu eu fosse esmagado, e ele viesse a reconhecer que não pode salvar a si mesmo, e que depende completamente da Tua graça, da Tua misericórdia. Pela graça somos salvos, ó Senhor. Sabemos que é pela graça, por meio da fé, e que isto não vem de nós, é um presente Teu. Nenhum de nós merece a salvação, mas Senhor, nos humilhamos diante de Ti, reconhecemos, ó Senhor, a nossa insignificância, Pai. Ó Pai, que o nosso riso se transforme em pranto, a nossa alegria em tristeza. Ó Senhor, que venhamos sentir as nossas misérias, lamentar e chorar, Pai. Que venhamos nos quebrantar diante de Ti, porque a Tua palavra mesmo nos ensina que Tu habitas num alto e sublime trono, mas também Tu estás com aquele que é quebrantado de coração. Então, Senhor, que todas as vezes nós estejamos com esse coração quebrantado, mas principalmente como agora, quando nos dirigirmos a Ti, ou quando falarmos de Ti, que estejamos nos colocando no nosso lugar, Pai, de completamente dependentes da Tua misericórdia. As Tuas muitas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Grande é a Tua longanimidade. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de arrependimento, Pai, e que todos os dias
venhamos examinar a nós mesmos, Pai, nos quebrantar na Tua presença e buscarmos mais do Teu Santo Espírito para a Tua glória. E que para a Tua glória venhamos perseverar até o fim, e naquele grande dia, o maior dia de todo o universo, de toda a história, possamos ouvir de Ti: vinde benditos de meu Pai. É tudo o que queremos ouvir, Pai. Queremos o Senhor, Te amamos, ó Pai, não por medo do inferno e não por desejar prazeres no céu, mas tão somente para estarmos contigo, porque Te amamos, amamos o Senhor e queremos ser como Tu, para a Tua glória. Assim oramos e agradecemos, e todos digam: